Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje vou fazer um vídeo sobre conjuntos numéricos. É um vídeo que compõe a playlist de mapa mental função afim. E o link do mapa mental vai estar aí na descrição do vídeo para você acessar. Então, o primeiro conjunto que a gente vai ver será o conjunto dos números naturais, tá? Quando a gente falar de conjunto dos números naturais, você vai lembrar o quê? Você vai lembrar de contagem, tá? Quando eu falo contagem, nós não vamos fazer diferenciações entre os tamanhos dos elementos, de elementos semelhantes, no caso. Por exemplo, eu vou fazer a contagem do número de maçãs. Eu tenho 0 maçã, eu posso ter uma maçã, 2, 3, 4, 5. Então, o conjunto dos naturais, ela dá essa noção de contagem. Notem que eu tenho maçãs de tamanhos diferentes. Eu não estou separando elas por tamanho, estou simplesmente contando o número de maçãs, tá? Então, a noção de contagem, conjunto dos naturais. Depois do conjunto dos naturais, nós temos conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros, ele nos dá a noção dos opostos, tá? Os opostos dos números do conjunto dos naturais. Tá bom? Quem são os opostos? O zero, ele vai separar os números positivos dos números negativos, tá? Então, se eu tenho o número 1 positivo, eu tenho o seu oposto, que vai ser o número 1 negativo. Então, quando eu falo número oposto, eu vou estar falando sobre o sinal do número, tá bom? Então, eu tenho os números naturais do lado direito e os opostos dos naturais do lado esquerdo do zero. Então, eu tenho 1, o menos 1, o 2, o menos 2, o 3, o menos 3, o 4 e o menos 4, tá bom? Em algumas atividades em ciências, os símbolos de positivo e negativo, ele pode dar a noção de sentido, tá bom? Direita e esquerda. O próximo conjunto é o conjunto dos racionais. No conjunto dos racionais, a gente vai estudar, além dos números naturais e inteiros, vamos estudar também as frações e os números decimais. Nesse conjunto, acrescentamos ao conjunto dos inteiros, os números fracionários e os decimais. Lembrando que são os decimais finito, tá? São números decimais que após a vírgula tem uma quantidade finita de algarismos, e as dízimas periódicas. Então, representaremos os números dos conjuntos racionais por uma fração, lembrando que o numerador aqui vai ser um número inteiro, e o denominador também vai ser um número inteiro, exceto o zero, tá bom? Na parte de baixo da fração não pode ser zero. São exemplos de números racionais: 3 sobre 4, se eu dividir 3 dividido por 4 é 0,75, 2 sobre 10, se eu dividir 2 dividido por 10 será 0,2, e 1 sobre 3, dividindo 1 por 3, teremos a dízima 0,333, tá bom? Então, falou de número racional, lembra de fração, e toda fração realizando a divisão, a gente vai ter um número decimal. Agora, veremos o conjunto dos irracionais, representado pela letra I. São alguns exemplos de números racionais: o π, positivo e negativo, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5. Note que eu não coloquei aqui raiz quadrada de 4, porque a raiz quadrada de 4 é representada pelo número 2. E raiz quadrada de 2, 3 e 5 são números decimais, onde a parte decimal não tem um período, tá? E a gente pode falar que essa é uma raiz não exata. O número π, na geometria, é a razão entre o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro. Aqui está a sua representação. A linha vermelha, deixa eu apagar esse π aqui, a linha vermelha é o comprimento da circunferência, a linha amarela é o diâmetro. Eu dividindo o valor do comprimento pelo valor do diâmetro, eu vou ter a razão π, que na calculadora ele vai sair como 3,1415, todo esse número aqui. E ele continua e vai até infinito, e notem que ele não tem um padrão. Bom? Então, esses foram os conjuntos numéricos. A sua representação em diagrama é dada pelo conjunto dos naturais. Os números naturais podem ser representados como inteiros. Os naturais e os inteiros estão dentro do conjunto dos racionais. O dos irracionais estão separados. E o dos reais contemplam todos eles. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Curte e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Abraço.